E daí vocês podem anotar. Alguns deles, é claro, que requer inglês, mas a maioria dá para colocar no Google Translator lá, para traduzir para português. E ali, nesses programas, a gente vai ver alguns textos. Então, a gente vai sair da aula normal do PowerPoint aqui, dos slides, e ir para uma aula mais prática. Porque vocês não vão ter esse PowerPoint o resto da vida, né? Mas os sites aqui, vocês poderão ter o acesso. Então, eu creio que ensinar um pouquinho da ferramenta lá também. Lembrando que o alfabeto e a escrita é da direita para a esquerda, que a gente lê dessa forma aqui, né? Então, tá tudo apontando para esse lado aqui, né? Apontando para a esquerda. Então, Aleph, Bet, Kino, Dalet, He, Vav, Zayin, He. E assim vai, né? Tev, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek. O importante, na verdade, é claro que é interessante saber o nome das letras, né? Não machuca ninguém conhecer os nomes. Mas o mais importante é saber qual que é o som que cada um faz, né? Por isso que está aqui embaixo também. Então, quando você ver esse símbolo aqui, pense no B. Sem o pontinho, é claro que é V. Lembrando daquela regrinha. Um outro que é diferente é esse aqui, né? K. É um K, som de K. E sem o pontinho, na verdade, é som de K. Um pouquinho mais com ar. Né? E essa outra consoante aqui é difícil também, porque com o pontinho vai ser P, o P, né? E sem o ponto, sem nada, né? Sem o pontinho, vai ser F, vai ser F. O resto tudo dá para seguir aqui certinho, né? Muito bem. E daí dá para falar os sons. A gente vai trabalhar hoje com esse Bible Arc aqui. Bible, o Bible, arc.com. A gente vai trabalhar com esse site. Mas vamos começar de baixo para cima, ok? Vamos começar de baixo para cima aqui. Eu vou clicar, tá bom? Selecione. Acho que eu não consigo selecionar. Mas eu mandei para vocês no WhatsApp esse link aqui, ok? E para vocês usarem. Aí, deixa eu ver aonde que eu posso inserir. Tinha um local. Sumiu. Deixa eu ver. Ok? Creio que agora vocês podem ver o que eu estou vendo. Que é esse site aqui. Eu simplesmente cliquei nele, né? Ou transferi o site. Por que é interessante isso aqui? Interessante, é claro, se você quiser treinar a língua. São 4 aspectos de uma língua. 4, né? Você ler, ok? Você escrever. É claro que você consegue fazer sozinho essa parte. Você ler e escrever, você consegue fazer sozinho. Agora, fica muito difícil, na verdade, aprender uma língua só com essas duas partes da língua, né? As outras duas são super importantes. Acelera o processo do aprendizado da língua. Então, as outras duas partes é o escutar, né? Ouvir, e depois falar. Imagine uma criança, né? Um bebê. Meu filho tá aí com 1 ano e meio. Ele fala algumas palavrinhas só, mas não fala ainda, né? Mas ele passou 1 ano e meio escutando, ok? E agora que ele está falando uma palavrinha ou outra. Então, é assim que a gente nasce, né? É assim que a gente aprende. Então, imagine assim, né? A criança escuta, e daí com dificuldade vai falar algumas palavrinhas e vai começar, então, o processo da fala. Então, é claro, não espere, né, que a língua automaticamente você vai sair falando. Isso não existe, né? E escutar é super importante. Então, até eu que eu faço de vez em quando, né, e deveria fazer todo dia, é escutar pelo menos um versinho por dia.
né, não é tão difícil assim, escuta um versinho. O que eu fiz muito tempo também, porque eu tive que aprender essas duas línguas bem rápido, o que eu fazia, eu colocava o áudio e daí eu ia para ver a escrita. Enquanto o áudio estava soando, eu estava vendo a escrita, ok? E assim que eu lia, pelo menos um capítulo por dia, lendo, mas ao mesmo tempo escutando, ok? Então, o falar, ele, vamos supor, vamos dizer o seguinte, ok? O escutar tem que ser umas 3 vezes mais do que o falar, na hora que você está aprendendo uma língua. Então, escutar faz muito parte. Então, esse site aqui, ok? Ele contém os sons, né? Gravação do Antigo Testamento inteiro. Então, vamos escolher aqui Gênesis 1. Ele vai falar o nome. Hamisha Humshe Torah, Sefer Bereshit. Sefer Bereshit, começo, tal, Torá. E então ele está introduzindo. Parashat Bereshit. Então, esse é o nome do livro. Aí, o nome do livro é sempre a primeira palavra de cada livro. Então, Bereshit é o nome do livro de Gênesis, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayeta tohu vavohu. Muito bem. Então, esse aqui é um site para escutar o áudio, ok? Eu tinha um outro aqui, na verdade, eu tinha um aplicativo, só que é muito rápido, extremamente rápido. Eu queria um que fosse mais, um pouquinho mais lento, né, para a gente conseguir escutar bem cada sílaba, né? E esse camarada aqui, ele lê de uma forma mais lenta, mais fácil. Então, meu amigo doutor aí, Flávio Prestes, ele me ajudou aí achando esse site aí, porque tudo que eu tinha era muito rápido. Então, o que dá para fazer é o seguinte, né? Abrir um site ou qualquer lugar que tenha o hebraico, né? Se você tem uma Bíblia, é claro que facilita, mas a Bíblia são caras, né? Então, às vezes é bom o que é de graça. Então, descendo aí para o hebraico, você tem que achar o hebraico. Lembrando que esse site está em inglês, se quiser em português, é o que eu já expliquei, né? Você vai no tradutor, você copia o site e joga aqui. E ele vai traduzir para o português. Ok? O site inteiro. Tem site que é um pouquinho mais difícil, né? Mas tá vendo que ele já traduziu aqui, ó, para um estudo mais profundo das escrituras. Porque tudo é tradução do Google, não é do site em si, e ele vai abrindo ali. Eu tenho muita coisa aberta ao mesmo tempo aqui, tá? Acho que vai demorar um pouquinho. Mas é assim que você faz ali para ter em português. Assim, quando você abre, você pode clicar no display aqui e aumentar o tamanho, né? Meus olhos já pedem um pouquinho, um pouquinho maior aqui. Então, o que eu sugiro é fazer o seguinte, né? Pelo menos um versinho aí, dá para fazer um capítulo por dia, tranquilamente. Torah, Sefer Bereshit, Parashat Bereshit. Então começa aqui, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayeta tohu vavohu. Ve'choshech al pnei tehom. Ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Vayomer Elohim yehi or. Vayihi or. Vayar Elohim et haor kitom. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים. Muito bem, então essa língua aí é bem esquisita, o hebraico, com esses sons bem interessantes. Muito bem, mas é assim que eu vou tirar o português aqui, mas vocês conseguem com certeza acessar em português. Mas isso é para conseguir o áudio, né? Então esse é um site aí do áudio. O outro é o tal do blueletterbible.org.
ok? Blue de azul, boa pergunta, por quê? Mas e o letter, blue letter porque tá letras azuis, né? E Bible. É um nome interessante, né? Existe a Bíblia do Red Letter Bible, né? Que quando é Jesus falando, fica em vermelho, né? Não sei porque escolheram esse nome. Mas o interessante disso aqui, é claro que precisa entender um pouquinho de inglês. Ok? Mas como eu falei, copia aqui, vai lá no tradutor, faz a mesma coisa, né? E ele vai traduzir. Ó, tá indo, tá vendo? Mas ele traduziu até traduziu tudo, Até aqui em cima, pesquisa, estudo devocionais. O socorro aqui, o socorro é ajuda, né? Tutoriais de ajuda. Achei legal traduzindo como socorro. Ouça Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Muito bem, traduziram aqui. E aí, quando você clica em ferramenta, pode ir, querido. Acho que minha internet aqui. Deixa eu ir no normal aqui, ok? Porque ali ele vai exigir muito. Mas você clica no ferramentas, né? Tem as opções já, né? Interlinear, dicionário. Dicionário tem várias opções aí. Mas vamos no interlinear, porque daí o que ele mostra é palavra por palavra. E escute, ó Israel, e daí você consegue escutar aqui, né? Vamos ver esse aqui, ó. Cuidado que eu acho que vai estar um pouco alto esse aqui. Strong's H 8085, Shema, Shema. And second entry, Shameah, Shameah. A versão aí da palavra em si, né? Vamos ver esse aqui. Strong's H 430, entry. Vocês estão escutando, né? O cara lendo aqui, né? Espero que sim. Às vezes o Zoom ele não capta. Strong's H 430, entry 1. Eloach. Eloach. The second entry, Elohim. Elohim. And the third entry, Eloach. Eloach. Muito bem, então ele lê para você algumas palavras. Note que ele não está lendo tudo, né? Isso aqui é o nosso Deus, ele não está lendo. Você está lendo Eloé e não com Elohenu. E aqui também Elohim, esse aqui ele leu direitinho. Mas é uma forma de escutar, né? Se quiser escutar cada palavra de forma lenta, né? Vamos ver esse aqui. Strong's H 3068, Yehovah, Yehovah. Esse aqui ele lê as palavrinhas mesmo, em vez de falar Adonai, né? Elohá. Se você for nesse áudio aqui, que é do capítulo, você não vai ver Elohá, você vai ver Adonai, né? Muito bem, então tem esse Blue Letter Bible, esse aqui de escutar, e o outro era o BibleHub.com. Esse aqui é para o interlinear. Então, quando você clica no interlinear, você automaticamente cai aqui, e daí você pode escolher os versos, né? Para onde ir, quais versões também. Se você jogar no Google Translator, ele vai traduzir isso aqui, e daí você consegue acompanhar direitinho o interlinear, que é palavra por palavra, né? No começo criou Deus os céus e a terra. O interlinear é uma ferramenta super interessante, né? Ajuda. E a gente vai usar um pouquinho aqui também esse interlinear. Agora, o Bible Arc, esse aqui, o biblearc.com, é o que a gente vai usar mais no segundo momento da nossa classe aqui, que a gente vai ver os textos, né? Que, na verdade, é o próximo item que a gente vai ver.
porque daí a gente consegue ver os textos. Deixa eu... muito bem. Deixa eu colocar em português. Você consegue colocar a língua, né? Que eu não salvei aqui, mas se você salvar, você consegue escolher o português aí. Eu vou escolher Nova Almeida Atualizada. Ele te dá em português. A gente vai usar o português e essa ferramenta aqui também. O que você consegue colocar, quando você entra, vocês conseguiram já acessar isso aqui, né? Mas quando vocês entram de primeira vez, é claro se não salvar, né? Porque se você salvar o login, é de graça, não pague nada. Quando você voltar para o site, ele volta onde você tinha a pesquisa. Você só faz o login aqui, tá? Você tem que tirar esse tutorial. Tem duas tabs aqui, né? Não sei como é. Duas abas, né? Em português. Nossa. Essas duas abas aqui. E você clica para escolher uma passagem. Claro, você pode escolher o português. Português. É que a primeira vez que eu entrei, ele não vai reconhecer o português, né? E eu tô com o negócio do zoom em cima aqui. Vamos tirar o negócio do zoom em cima. Você desce, e daí quando você não vê que tem a sua língua, você clica, ó, editar para que as línguas apareçam, né? Você coloca, escolha o português, adicionar. Muito bem. E daí nova versão internacional e tal. Eu vou escolher um próprio aqui, não do YouVersion, mas um próprio do site, que é a Nova Almeida Atualizada. Leitura, né? Muito bem. Vocês podem fazer isso aí. Eu gosto de colocar o display um pouquinho maior. E daí vocês clicam no paralelo. Então, assim que criar essa aba do texto, clique em paralelo e você vai ver o hebraico ali. Daí set, confirmar ali. Então, é isso que a gente vai usar daqui até o final da classe, porque daí você pode ter o texto em português de um lado, e quando você vai para cima, ele vai acompanhando, né? É claro que o tamanho é diferente aqui, então ele tenta acompanhar, né? O 17, 17. Ele começa no 21, ele dá o 21 aqui, então ele tenta acompanhar certinho, né? De acordo com o tamanho. Muito bem. Se você já está nessa etapa, a gente pode continuar agora a ver alguns textos aí. São 3 itens que a gente vai ver hoje. O primeiro é o conceito do pó, né? Ao pó voltarás. O conceito do errado, vamos ver novamente rapidinho ali, 1 ou 2 textos ali que a gente não viu da outra vez. E daí a gente vai ver a questão da aliança, ok? A semana que vem a gente vai tocar num dos conceitos mais importantes do judaísmo e também do Antigo Testamento, que é o Shavá, né? Que é o sábado, né? O descanso, e a gente vai ver alguns textos e outros elementos mais dessa questão conectada com a aliança, né? É interessante, muita gente fala, né? Mas sábado é só para o judeu, né? E então a gente vai ver aí na Bíblia também se isso se confirma, né? Claro que a aliança se confirma no povo judaico, no povo judeu, mas a gente vai ver alguns textos aí que explicam, né, o que é o Shavá, né? O que é o sábado, né? O Sabá. Muito bem, vamos ver aqui Gênesis 2:7. Então, Gênesis 2:7, vocês podem acompanhar aí da forma que você preferir, ok? Então, esse verbo aqui é um verbo
formar, fazer, e é muito, muito, muito conhecido, ocorre muitas vezes. Ele diz aqui, Yeva, você já deve estar reconhecendo isso aqui como Senhor, né? Como Adonai. Elohim é Deus. Então, é por isso que a gente tem a tradução aqui, ó. O Senhor Deus. O Senhor Deus. O Senhor, porque é o Adonai aqui, né? Lembrando que a tradução Senhor vem desse conceito judaico que o Jeová você não fala Jeová, né? Você, em respeito, você não fala. Então, você usa o Senhor. Então, lembrando desse conceito aí, que muitas vezes você vai ver Senhor e é Jeová, né? Tem algum problema não ter Jeová e ter o Senhor? Não, de forma alguma. Porque, novamente, eles não estão fazendo isso para tirar nada da Bíblia, né? Eles estão fazendo isso em respeito, lembrando que o texto deles contém o tetragrama. Eles não estão alterando o texto, né? Eles estão alterando a pronúncia em forma de respeito, né? Mas o texto eles não alteraram, né? Então, muito bem. E você vê o verbo ali. Muito bem, português. Mas vocês vão acompanhar aqui, né? Eu tenho certeza que se vocês colocarem ali no Google, né? Para traduzir, quando vocês clicam aqui, vocês vão ver até aqui, ó, vocês vão ver a tradução certinho, ok? Então, vale muito a pena colocar na tradução e daí meio que transforma em português esse site aqui. Aqui, novamente, meu computador não tá assim, né? Querendo colaborar. Bom, vamos ver. Tentar mais uma vez. Deixa tentando aí. Mas vamos lá, vamos ver o Gênesis 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Você pode ver em inglês aqui, né? O fôlego de vida, breath of life, o fôlego de vida, fôlego de vida. A maioria lê como fôlego de vida, né? E quando você vê no texto aqui, você clica para ver as palavrinhas aqui, você vai ver exatamente esse conceito aí, ok? Então, vamos lá. Formou o Senhor, Deus, Elohim. Aqui, lembra que é o objeto direto? Indica o quê, né? Você tem um verbo ali e agora ele indica o que foi, na verdade, que foi criado. Então, foi o Adam. E com um artigo. Lembrando que o artigo vai estar sempre no início ali. Então, ó, você vê algumas palavrinhas com o Ra na frente, né? Com Ra, Ra. O Ra, na verdade, é o artigo. Então, Deus formou o homem. Lembrando que a tradução aqui formou o homem. Mas esse homem, a gente sabe que foi homem, homem mesmo, né? Homem masculino. Mas não é isso que a palavra quer dizer. A palavra quer dizer Deus formou o ser humano, ok? Deus formou o ser humano do pó da terra. Depois que a gente descobre que esse ser humano, na verdade, estava sozinho, precisava de uma companheira, e esse ser humano era macho, ele precisava de uma fêmea. Isso vem depois no conceito aqui, ok? Mas esse homem aqui, na verdade, Deus formou o ser humano. Então, não está errado a tradução que, em vez de colocar Deus formou o homem, colocar Deus formou a humanidade. Mas, é claro, é só continuar lendo no texto, você vai ver que esse humanidade aqui era uma pessoa só, porque ele estava sozinho, e esse era um macho, né? Porque ele mesmo vai comparar, né? Que existe macho e existe fêmea, né? Quando ele vai olhar, né? Para todos os animais aqui, ó. Ele, homem, deu nome a todos os animais, né? Mas o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Ele reconheceu isso aqui, né? E Deus ainda disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então ele reconhece isso aqui depois.
Mas vamos ver novamente o verso 7. Então, formou o Adão desse pó da terra, né? Esse aqui significa pó. Afar. Lembrando que esse símbolo aqui, o Ain, não é pronunciado. Então, você tem o A, esse aqui sem o pontinho é som de F, daí você tem o A novamente, Afar, e o som de R. Então, Afar. Novamente, isso aqui está para o americano, né? O americano vai ler isso aqui e falar Afar. O português não precisa nada disso, porque é muito mais parecido a fonética, né? Então, Afar, Min, e você vê essa preposição aqui, de onde, né? Vindo de. Então, Ha, o artigo, e você tem a palavra ali, e lembrando essa terminação aqui, olhe direitinho essa palavra aqui, antes de eu clicar, para vocês verem. Eu consigo mais? Não. Ok. Aqui o artigo, né? Aqui também você tem artigo, e aqui você tem Adam. Aqui você tem Adam, é a mesma palavra, Adam, só que tem a terminação feminina aqui. Então, você tem isso aí. Então, ele soprou no nariz, e você vai ver aí o Neshmat, e muito bem, e criou Adão, e esse aqui é a palavra que a gente quer ver agora. A alma vivente, né? Deus soprou, o homem se tornou, então o homem, esse aqui é o verbo, né? Ele se tornou. Note que sempre o verbo está no início aí da frase, assim, né? Da sentença. O verbo, né? Lembra que aqui o verbo foi a primeira palavra, aqui você também tem o verbo aqui, mas o resto da palavra está ali, né? Então, o verbo, ele tem a tendência de ser a primeira palavra aí da sentença. Então, Adão, e criou, e o homem, né, Adão, se tornou alma, e isso aqui a vivo, né? Então, isso aqui, Nefesh. Nefesh significa alma, mas também significa pessoa, ser vivo, né? Quando é que você vai traduzir como alma? Está aqui como a primeira opção de tradução, né? Alma. Quando é que você vai traduzir Nefesh como alma? Muito raro. Mas você me pergunta, por que está em primeira opção? Está em primeira opção porque o pessoal gosta de colocar Nefesh como alma, né? Mas nos textos do Antigo Testamento e no hebraico bíblico, você raramente vai traduzir Nefesh como alma, né? É algo que a gente faz direto com a Bíblia e acaba se tornando a realidade, né? Você pega, por exemplo, o Espírito Santo, né? E você pega a pomba. Muito bem. Tem muita gente que compara o Espírito Santo com a pomba, né? Descendo como uma pomba. Então, o Espírito Santo se torna pomba. Mas quando é que o Espírito Santo, na verdade, aparece como pomba? Uma vez só, aparece em 4 textos, na qual tem 500 e poucos textos sobre o Espírito Santo, ok? E você tem um evento que ele aparece como pomba. Então, a gente, claro que gosta de algumas histórias e a gente acaba extrapolando para outras, né? O Nefesh como alma também se torna nesse sentido que a gente coloca como alma, mas quando você vê, não é bem assim que a gente vê nos textos, né? Por exemplo, o homem do pó da terra aqui, então era o pó, e a soma aqui, que foi o fôlego de vida aqui, ok? Então, é igual o homem se tornar um ser vivente, né? Então, ele se torna Nefesh, ok? Então, o fôlego de vida de Deus, ele não é o Nefesh, né? Então, o sopro vem antes e Nefesh é o resultado aí
do pó da terra mais o fôlego de vida, né? E você vê isso no hebraico aqui também. Então, o Nefesh aí. Capítulo 3, 19, a gente vai um pouquinho mais rápido. Eu queria mostrar um pouquinho da frase, né, hebraica. Mas no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Né? Então, isso aqui é uma das maldições, né? Que ele vai comer seu pão até que volte à terra. Então, a gente trabalha, então, suor do seu rosto comerá o seu pão, você trabalha para poder se sustentar, e até que você morra um dia e volte à terra. Né? Quando você olha o texto aqui, no hebraico, você vê exatamente isso aqui, de novo, né? O lehem, que é o pão aqui, esse aqui é até, para, e você vai tornar, shuv. Esse tornar aqui é o mesmo verbo de arrepender-se, né? Quando fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, é esse verbo aqui, shuv, que é voltar atrás, né? Você se arrepender, voltar atrás. E aqui é o homem, na verdade, que está voltando atrás. Então você vê a Adamá aqui, que é a terra, né? O chão. E você vai ver aqui também, vai separar de, o mi, que é a preposição, e vai aqui vai voltar aí muito bem. E aqui novamente a terra, né? Essa terra aqui é a mesma palavra que a gente tinha visto lá, que da terra foi formado, né? Então, da terra, o que é da. Então, se você tiver em português, acho que facilita, né? Você vê a tradução logo que clica, mas eu só tenho em inglês aqui. Então, da terra foi formado e para. Então, isso aqui é para. E para a terra vai voltar. Lembrando que isso aqui é o verbo shuv novamente, ok? Voltará. Até que volte a terra, ao pó voltará. Muito bem. Então, quando a gente morre, a gente volta a ser pó, né? Quando a gente vai para Eclesiastes, né? Quando você pula lá para Eclesiastes, capítulo 12, aí você vê no verso 7, você vê algo semelhante ali também, né? Porque Salomão ali, ele está lendo, né? O Gênesis, ele conhece. Então ele fala algo bem parecido aí também, né? Que existe muita coisa que vai acontecer até que, né? Até que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu, né? Então a gente trabalha. Vocês leem um capítulo inteiro depois, é um capítulo bem bonito. A gente trabalha, mas no final das contas, né, a gente depende de Deus para tudo. A gente lembra-se do seu Criador antes que rompa o fio do prato, desesperasse o pouco de ouro, e quebre o canto junto à fonte, às vezes faça a roda junto ao poço, e ao pó volte à terra de onde veio, o Espírito volte a Deus que o deu. Faça tudo isso, né, lembre do seu Criador, e trabalhe para que daí até que a gente volte ao pó da terra, né? Então a gente vem e o Espírito volte a Deus que o dê. Vamos ver esse Espírito aqui, né? Muita dúvida sobre esse Espírito do verso 7. A gente vê as palavras aqui muito parecidas, né? O shuv, novamente, o retornar, né? O pó. A far aqui, que é o pó. Então, volte ao pó. Essa aqui é a preposição. Haaretz. Eretz aqui, o teu Haaretz. Lembra do Gênesis 1, né? 2x para Elohim. E você vai ver lá o Aretz, né? Aretz é terra e os céus. Muito bem. E daí volta ao
alvor aqui. Muito bem. Pulei ali. Mas tudo bem. Alright. Onde for. Aqui, chove novamente, né? Até que volta a Elohim, volte a Deus. E você tem aqui com e a terminação aqui. Que o deu, né? Aqui é o verbo dar aqui. Muito bem. O verbo Natan, né? É o nome Natan, dar. Então você vê aqui até que é o pronome relativo, e Deus que deu. Então volte para Deus que Deus. Você vê aqui, ó, o Rua. Esse aqui é o espírito, né? Que é o sopro divino, lembra que a gente viu lá? Essa mesma palavra é usada para o Espírito Santo, ok? Mas não é sempre que se refere ao Espírito Santo, é a mesma coisa que o Espírito no Novo Testamento. O Espírito do Novo Testamento, às vezes, se refere ao Espírito do mal, né? O Espírito impuro. Às vezes se refere ao Espírito do ser, né? Paulo fala que no seu espírito ele estava zangado. Não significa que é o Espírito Santo, né? Significa que é na sua pessoa, dentro de si, né? Então, a gente vê esse Ruha aqui, que não é o Espírito Santo, ok? Que é o sopro divino, né? Claro que o sopro divino é representado aí no Espírito Santo, mas é a palavra que a gente vê, Ruha. Então, são palavras importantes, que é o Ruha. Você vê a terra aí, o pó, o afar, e você vê o nefesh lá, como a gente viu também, que é a soma, né? Note que aqui no Eclesiastes 12:7 você não tem mais o nefesh. Por quê? Porque aqui você morreu, né? Então aqui o nefesh é quando você está vivo. Quando você está morto, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Então esse aqui é o entendimento bíblico do Antigo Testamento, né? Existe muito judeu hoje que não crê que você morre e volta ao pó, né? Então, mas esse aqui é o entendimento que a gente vê no Antigo Testamento. Vamos pular rapidinho aí e vamos começar aí um pouquinho mais rápido, acelerar um pouquinho, para Gênesis 2, verso 18. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, seja semelhante a ele. Ok? E aí quando você vê 23, o homem diz: esta afinal é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamado varoa, porque do varão foi tirado. Vamos ver isso aqui no hebraico. É bem interessante no hebraico, né? Você tem Adam, né? Que é o ser humano. Você tem Faiá aqui, muito bem. E você tem as palavrinhas que é chave aqui quando a gente vê mais pra cá, né? Com o ish. O ishá é mulher, né? Esposa. A palavra que a gente vê em português aqui é a varoa, né? Pode ser também. Mas é esposa, né? É a fêmea. Claro que fêmea foi usada antes para animais, a gente evita, a gente coloca varão, varoa, mas é a mesma palavra ali para a mulher, que é isha, porque quando a gente clica aqui, do ish foi criado. Então o ish é o homem, do macho. Então ela vai ser chamada fêmea porque do macho foi tirado. Mas note que no hebraico você vê claramente que a palavra ish aqui, e você vê a palavra isha, que é ali, né? Então até isso, né? Ela vai ser chamada isha porque foi tirada do ish, que foi tirada do homem ali, né? E 24, por isso o homem deixa o pai e a mãe, se une a mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Note que já está o dever aqui de deixar o pai e a mãe, embora Adão e Eva não tinham pai e mãe, né? Como a gente bem entende, mas isso aqui seria um entendimento para gerações e gerações. Quando a gente vê uma só carne, 24, final do 24 aqui,
você vê aqui carne, né? O basar, levassar e errad. Então, essa palavra que a gente viu do Deuteronômio 6, 4 lá, né? O Deus, Elohim, ele é errad. Da mesma forma como o homem e a mulher, os dois juntos são uma só carne, eles são errad, né? Então, como a gente vê aí, esse uso da palavra né? O uso da palavra errad, eles se tornam unidos, né? Muito bem. Vamos ver Levíticos 19, 18, só para continuação esse aqui. 19, 18. Diz o seguinte: não procure vingança, nem guarde ira com seus filhos, seu povo, mas ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor aí. Muito bem. 19. Vamos ver a palavra aqui no final aqui. Ok? Muito bem. Tá. Muito bem. 18. O Senhor ali. Tá aqui. Ok. O Senhor, ame as pessoas aqui. O Ahav, ame. Tá vendo que tem o verbo, né? A gente vai ver, quem sabe um dia aí, a questão do verbo, né? Você tem essas letrinhas aqui, antes dos 3 consoantes do verbo e depois, né? É claro que o entendimento disso aqui vem com o estudo da gramática, e isso aí vem com o tempo. Mas você pode ver que a raiz é ahav. E quando você vê a palavrinha, contém muito mais. Então, os verbos, eles fazem isso, né? Os verbos, dependendo de cada verbo, se é imperativo, se é indicativo, ele vai incluir aí essas consoantes aqui, ou ali. Esse versinho... tá, não dá para fazer aqui. Mas esse versinho é bem interessante ali para entender Jesus citando, né? Amo o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor, né? Ani Adonai. Então, Ani, eu, Senhor. Muitas vezes quando você tem o verbo ser em português, eu sou o Senhor, isso você não tem no original, mas está lá, ok? A língua não precisa escrever para conter o verbo ser, estar ali. Está implícito, né? Então, eu, o Senhor. Então, eu sou o Senhor ali no final. Muito bem. Vamos usar um pouquinho essa ferramenta aqui. Não, vamos voltar a usar essa aqui ainda. Okay. Vamos para Gênesis 1, 26, e vamos ver agora a aliança, ok? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, e daí a gente vai ter tempo para perguntas depois, mas deixa eu passar bem rapidinho sobre esse conceito da aliança aqui. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rasteiam pela terra. Então era para ter domínio, né? Então disse Deus aqui, ó, Vayomer Elohim. Então o verbo sempre está no início, né? Que Deus disse, e o que ele disse? O verbo sempre está no início aqui, façamos, aqui Adão, aqui a imagem, né? A nossa imagem, lembrando que o final aqui é nossa, e esse aqui em nossa imagem, né? Então lembra que o hebraico se comporta sempre em 3 consoantes. Então você vê aqui na semelhança ele vai ter o radar, ok? O que é esse radar? O domínio. Então essa é a primeira instância que a gente vê que o homem era para ter domínio. Quando você estuda essa palavra, até vamos ver o que eles... Salmo 8, mas você vai estudando essa palavra, você vai ver que esse domínio é, na verdade, para Adão ser o rei, ok?
essa palavra é usada para os reis o tempo inteiro. Então, a gente vê em Jó e vê em outros lugares do Antigo Testamento que esse domínio fica bem claro para quem estuda no hebraico e quem consegue ver essa palavra se repetir, que era para, na verdade, Adão ser o rei do planeta Terra, né? Então, isso que significa ele ter domínio. Quando a gente pula então, assim, criou Deus o ser humano à sua imagem, imagem de Deus criou, homem e mulher os criou, e Deus abençoou eles disse: sejam fecundos, multiplicai, enchem a terra, sujeitem-na e tenham domínio, ok? Então, todos esses elementos aqui, multiplicar, encher a terra, sujeitar e ter domínio sobre a terra, indicava aí que Adão seria o rei, né? Mas o que acontece com Adão e Eva? Eles ficam no jardim? Não. Eles perderam o reino, né? Assim que tem a queda, eles perdem o reino. A gente vê no capítulo 3 que eles passam agora a não ter mais domínio, mas a terra tem domínio sobre eles caem sobre a maldição, e eles perderam o reino. Se você vai ver em Jó, né, pulando para Jó, você vê claramente que na verdade ele perde o reino, porque você vê Satanás, né, aparecendo como aquele que tinha o reino, né? O Senhor lhe perguntou, da onde vem, né? De rodear a terra e passear por ela. E muito bem, tem os elementos aqui que mostram novamente que ele estava ali junto com os filhos de Deus. Essa expressão é muito curiosa no Antigo Testamento, que significa, ok, o Bene Ha Elohim aqui, você vê em várias literaturas hebraicas aí, você vê que esse aqui seriam líderes, né, de outros mundos não caídos, seriam reis, né, de outros planetas do universo aí, que não sofreram a tentação e o resultado do pecado no planeta. E Satanás, ele vem como representante da Terra, enquanto vem outros filhos de Deus aí também, de outros planetas, para esse encontro no céu, né? Existe mais sobre isso em Ezequias e nos profetas, mas é claro que a gente está passando por alto esse elemento aqui do reinado, do domínio, né? É por isso que quando a gente vê na história de Gênesis, ok? Gênesis até 6, Deus sempre teve seus fiéis aqui, assim como a gente vê em Jó, mas quando tem no capítulo 6, a maioria dos fiéis, eles tinham morrido de idade, né? E você só tinha Noé, que tinha sobrado aí. E Deus, é claro, o que ia fazer, né? Se ele perde o domínio da terra total, então na sua autoridade de rei do universo, teve o dilúvio no capítulo 6, né? A gente vê que o resto era rebelde. Então, Deus, ele sempre teve o seu remanescente, o seu fiel, né? Então, isso antes de Abraão, antes do povo de Israel, né? Antes de Jacó, que é Israel, antes de seus filhos, os 12, que são as 10 tribos, antes de você ter Judá, né? Que se torna depois a tribo e a única que sobrevive ao exílio babilônico, e que a gente chama de judeu. Então, a palavra judeu é aqueles que são descendentes da tribo de Judá, que sobram do exílio babilônico, né? Então, o judeu mesmo só existe depois do exílio babilônico, né? Porque antes era israelita. Ninguém falava, ali vem um judeu. Não, ali vem um israelita. E daí você tem as tribos, né? Cada tribo do povo de Israel. Isso era chamado de israelita. Então, o que acontece até o capítulo 6 e depois, né? A gente vê aqui que Deus sempre teve os seus fiéis, é claro, porque através dos seus fiéis, Deus pode operar o seu plano e também o domínio, como se fosse do mundo, né? Deus pode abençoar, como ele abençoou Abraão, né? Então, vamos ver o caso de Abraão aqui, Gênesis 15, versos 4 a 6, ok? Então, eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele
que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Deus estava falando do camarada aqui, né? Abimeleque, cadê ele? Não sei, tá lá para trás. Era um servo de Abraão, né? Eliezer, muito bem, tá aqui o camarada. O Eliezer está aqui, e Abraão achou que por ele seria a herança, né, que viria, mas Deus veio até ele e deu essa promessa para ele, né? Não vai ser esse que vai ser o herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você será o seu herdeiro. Então a gente vê a palavrinha chave aqui, né, do estômago, aqui, muito bem. Vamos ver aqui. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe atribuído para a justiça. Então essa foi a primeira promessa, né, que vai ter um herdeiro. E por fim Deus poderia abençoar Abraão, e isso a gente vê todo o Antigo Testamento, né? Então esse conceito de promessa e aliança, ele ocorre aí desde o início, né? Lembrando que bênção é o contrário de maldição. Lembra que Adão sofreu uma maldição, mas Deus estava procurando quem ele poderia abençoar. Parte dessa bênção tem a ver com reinado, tem a ver com domínio, né? Aquele que recebe o reino, assim como Adão tinha a bênção de Deus antes, e assim que a gente vê cada patriarca que aparece aqui, né, recebe a bênção de Deus, e tem uma bênção especial através disso também. Então, Gênesis 17, é claro que aconteceu muita coisa aqui, e tem Agar, né, tem Ismael, e as coisas não deram tão certas, mas quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Que bonito, né, para aprender isso aqui em hebraico, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver aqui. Aqui, a gente vê aqui o ser aqui, a face aqui, né? Deus apareceu para ele. E você vê aqui, Shaddai e El. Não sei se vocês reconhecem essas palavras aqui, né? Já ouviram? El e Shaddai. Conhece? Então, Deus Todo-Poderoso. Ok? Em hebraico se lê El Shaddai. Então, eu acho que vocês já escutaram aquela música, né? El Shaddai, El Shaddai. E assim vai. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ok? Então, aqui na minha face, seja esse caminho perfeito, né? E assim vai. Muito bem. E eu farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Também, quando você vê aqui o Berit, lembrando que é bem rapidinho, né? O Berit é aliança. Quantas vezes que ocorre aliança no Antigo Testamento? Você consegue clicar e ver pesquisa, e você clica aí, né? Daí vai dar o resultado. Aparecem inúmeras vezes, 285 vezes. Então, é interessante, se você quiser um estudo sobre a aliança, dá uma checada aí na palavra, né, no hebraico, aliança, e você vai ver todos esses momentos que ocorrem aliança. Quase todos os livros aqui, né, contém elementos sobre a aliança que Deus faz com o seu povo, né? 285 versos aí. Muito bem, vamos voltar aqui. Eu farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Então Abraão se prostrou, muito bem, será pai de uma nação, o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão. O que é Abrão? Lembra? Significa que é pai
pai exaltado, né? Então, tá falando aqui antepassado famoso. Sim, pode ser, mas é o pai exaltado. É o patriarca exaltado, como se fosse, né? O patriarca muito bom, famoso. Mas sim, o nome dele passou a ser Abraão, que significa pai de uma multidão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo, darei surgir nações, e reis procederão de vocês. Estabelecei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança eterna, perpétua, né? Para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Ok? Então a aliança continua, mas o principal motivo da aliança é que Deus fosse o Deus deles e que eles fossem o seu povo. Ok? Por que isso é importante? Lembra que Adão perdeu o trono, perdeu o reino, né? Então Deus estava estabelecendo com o seu escolhido o trono, ok? Ou acesso às bênçãos. E é claro que essa aliança aqui teria que ser estabelecida para comprovar perante o universo inteiro também que Deus ele poderia ser o seu povo, né? E o ser humano estaria disposto a fazer parte do reino de Deus. Então, o que acontece é o seguinte, quem é o rei desse planeta depois de Adão? Satanás, né? Lúcifer, a serpente, se torna rei do universo. Usurpou o trono de Adão e o reino agora desse mundo se torna nas mãos de Satanás. Ok? De acordo com o entendimento bíblico aqui da aliança. Mas, se Satanás tem domínio sobre esse mundo, algumas coisas, né? Como que Deus pode atuar nesse planeta, nesse mundo? Através dos seus aliados, né? Então, Abraão se torna aliado, ele se torna justo. Ele se torna escolhido de Deus aqui, e ele aceita para fazer essa aliança com Deus, e assim Deus podia atuar através dele e suas gerações também. Então, essa é a parte da aliança que a gente vê aqui até o verso 7, né? Muito bem. Êxodo 6, a aliança continua ali, tá? Tem mais elementos, mas eu estou dando só entendimento dessa questão ali. Êxodo 6, 2 a 8, Deus falou a Moisés e ele disse: eu sou o Senhor, apareci a Abraão, Isaque e Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver novamente aqui o verso 3, né? Aqui o Rahá, que a gente vê, ver para ser, Abraão, você vai ver aqui Isaque e Jacó, e aqui El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, e o nome é Jeová, né, o Senhor. Muito bom. O Senhor não lhes foi conhecido. Muito bem. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar a lhes a terra de Canaã e a terra em que viveram como estrangeiros. E assim continua, né? Ele viu ali o povo no Egito, Deus promete tirá-los do Egito. Eu tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tiro dos trabalhos pesados no Egito, né? Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus levarei para a terra que jurar da Abraão, Isaque e Jacó. Darei essa terra como herança. Eu sou o Senhor, né? Então, quando Moisés tira o povo do Egito, a gente vê novamente aí a promessa de Abraão sendo repetida, né? Lembra que não é essa promessa que foi dita a Abraão? Que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que eles terão como herança a terra, e Deus será o seu povo, e eles serão o seu Deus. Então, a aliança, ela se repete, né? Aqui em Êxodo 6, e por todo o Êxodo, é uma repetição da aliança que Deus tinha feito aí para Abraão, porque eles continuam sendo o povo de Deus, né? Eu estou pulando vários textos sobre a aliança, né? São 200 e poucos textos,
Mas só aqui alguns textos aqui rapidinho chave para a gente ver esse conceito aqui. Isaías 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. O que tem a ver isso aqui? Não tema, porque eu sou o seu Deus. Eu te ajudo com a minha mão direita da minha justiça. O que significa mão direita? Como eu falei, significa autoridade, né? Deus, ele recebe... Deus, ele é o rei da nossa vida se a gente permite ele ser o rei da nossa vida. Então, ele pode ser o Deus da nossa vida. Eu o seguro com a minha mão direita. Lembrando que a mão direita representava aquele que está subordinado à pessoa. Então, a pessoa que fica ao seu lado direito é o seu subordinado, que você está dando total direito de atuar como governante do que quer que seja. Vamos supor que você é chefe de uma empresa, ok? Então você traz alguém para ficar ao seu braço direito, ok? O que significa? Alguém que vai, talvez, falar por você, alguém que vai tomar as suas dores, alguém que vai tomar até autoridade sobre a empresa, ok? A gente usa isso até hoje, né? O braço direito, né? Então, quando a gente se torna aí o braço direito de Deus, Deus, ele nos segura com a sua mão direita, é a sua mão, significa que Deus dá a sua autoridade de governância para nós, né? Então, é exatamente isso que Deus quer fazer com o seu povo. Ele quer devolver o domínio, ele quer devolver a autoridade, e isso que é o conceito principal da aliança, para devolver a terra para nós, né? Assim que Adão tinha perdido lá do Éden. Então, devolver a terra. Deus quer também devolver o domínio, a autoridade. Deus quer devolver também, sobretudo, o seu relacionamento. Assim como Deus tinha com Adão, Deus agora com Abraão, com Moisés, e aqui lembra, com Isaías, a gente está lendo Isaías aqui. Não tema, Isaías, você é meu servo, eu escolhi, não rejeitei. Não tema porque estou com você, não fique com medo porque eu sou seu Deus, eu lhe dou força, sim, eu ajudo. Eu seguro com a mão direita da minha justiça. Então, isso significa, né, que Deus daria a autoridade aí. Essa aqui é a palavra para justiça, ok? Tzedek, é muito conhecida essa palavra. Com a minha, é minha, então é bem parecido com o português, né? E justiça. Muito bem. Vamos agora para... Faltam 2 textos aqui só. Ezequiel 37, 21 a 28, muito bem. Então diga-lhes assim, diz o Senhor Deus: eis que eu tirei os filhos de Israel do meio das nações, para onde eles forem, e os congreguei de todos os lugares ao redor, e levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles, nunca mais serão 2 nações, nunca mais se dividirão em 2 reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das transições, livrarei de todas as suas apostasias, pecaram e os purifiquei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Lembrando que esse Davi aqui já tinha existido, ok? Esse aqui é uma profecia sobre o Messias que viria. O Messias seria o filho de Davi, né? O filho de Davi. Por isso que o meu servo Davi reinará sobre eles, terão um pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que deu ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitarão nela, eles e os filhos dos filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. O que significa isso? Significa o reinado, né? Esse reinado aqui, novamente, não é físico, é espiritual. Quando você lê Ezequiel no contexto, Isaías no contexto, você vai ver que é a promessa do Messias, que o Messias traria um reino eterno, e ele seria o príncipe, né?
ele será o príncipe deles para sempre. Também esse elemento do eterno. Você vê em Daniel, você vê em Ezequiel e também em Isaías, que o Messias traria um reino que seria eterno. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu estabelecerei, os multiplicarei, porém meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então, as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então, é por isso que Davi queria tanto construir o templo, né? E não conseguiu construir, Salomão construiu, mas não era esse o templo. Eles foram levados cativos, né? O templo foi destruído. E, enfim, o templo foi reconstruído. Mas mesmo assim, quando Jesus voltou, quando Jesus veio à Terra, né? Se encarnou, ele diz que não é aqui nesse templo, não é nesse templo feito por mãos humanas, que vai ser o cumprimento das profecias. Se você perguntar para qualquer pessoa de Israel lá, agora, nesse momento, né? Perguntar para um judeu, por que você não crê em Jesus? Ele vai falar, olha ao redor, porque Jesus não pode ser o Messias, porque assim que o Messias vier, vai acabar todo o mal. Olha lá nas profecias, né? Assim quando o Messias vier, essa aqui é uma das profecias messiânicas, vai ter paz, ok? O santuário vai estar de volta. A gente sabe que o cumprimento real dessa profecia aqui se torna lá no livro de Apocalipse. Jesus também diz sobre isso, sobre esse cumprimento que vai ser quando ele voltar novamente, quando ele descer novamente, o retorno de Jesus, ele vai, enfim, trazer a sua paz, a sua aliança de paz. Enfim, daí o tabernáculo vai descer, assim como a gente vê no livro de Apocalipse, né? Capítulo 20, 21. O tabernáculo, o santuário de Deus vai, enfim, descer e, enfim, vai ser o fim de tudo. Apocalipse 11, 15, fala que, enfim, quando Jesus voltar novamente, o reino desse mundo vai se tornar o reino de Deus. Enfim, esse reino que a gente está esperando do Messias, né, vai, enfim, se cumprir e o mal vai ser destruído. É claro que Ezequiel está vendo isso aqui e os doutores da lei, né, os saduceus, fariseus que viviam na época de Jesus, até Paulo, né, antes dele entender que Jesus era de fato o Messias, ele não cria, né, que o cumprimento estava em Jesus. Por causa eles pensavam nesse cumprimento aqui literal. Até os próprios discípulos acreditavam que Jesus seria militar, né? Ele traria a sua paz, mas através de guerra, né? Por isso que Pedro andava com uma espada, né, junto consigo, pronto para a guerra, que o Messias traria, né? Mas eles não entenderam que essa profecia aqui realmente seria para o Messias, e é uma profecia espiritual para o tempo do fim mesmo, e Jesus ajuda a explicar isso aí, né? Mas essa aliança aqui, ela é eterna, ela continua, e essa profecia aqui, que a gente vê em Ezequiel 37, ela continua em vigor, né? Então, principalmente o verso 26 e 27, a gente vê, né, que a ideia de Deus é que ele seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo. E para isso, ele precisa ser o rei da nossa vida, ok? E, enfim, a gente vai poder ter o domínio novamente. É o que Apocalipse 3 diz, né? Assim como Jesus venceu e senta no trono junto ao Pai, nós também, aos que vencerem, poderemos sentar junto com Deus no seu trono, ok? A gente vai receber também esse domínio novamente que Adão perdeu. Então, Jeremias 32, e a gente termina com Jeremias 32 aqui. Bem bonitos os textos das alianças, né? Para ler em hebraico. Por causa do tempo, a gente está pulando aqui para português. Porque essa cidade, desde o dia em que construíram até o dia de hoje, tem sido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso, vou removê-la da minha presença. Deixa eu ver aqui, está no lugar errado.
Estou no lugar errado, mas deixa eu ler o 40 aqui. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei a alegria em lhes fazer o bem. Os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Ok? Lembra que o Apocalipse fala que a gente vai ser um pilar no trono de Deus, né? A gente vai estar bem estabelecido. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Muito bem. Eu vim errado aqui, mas é bonito aqui também. Jeremias 31. Jeremias se repete aqui, porque ele está recebendo visões de Deus e mensagens, né? A gente vai ver essa mensagem sendo repetida aqui em 4 vezes ao longo desses capítulos aqui. Mas 31 diz o seguinte: eis aí vem dias do Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração a escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então fica a pergunta aqui, né? Essa promessa que foi dada a Davi também, né? Em 1 Crônicas 17 e 2 Samuel 7, foi dada essa profecia que veria um descendente de Davi que teria o reino eterno. E esse reino eterno traria, por fim, essa aliança eterna, né? Eu acho que eu falei errado aí, mas ele traria, que o português é diferente do inglês, né? Eu traduzi do inglês, deu errado. Essa aliança teria o seu cumprimento em Jesus, enfim, né? Essa aliança eterna. Essa aliança eterna, ela é eterna mesmo, ok? Ela continua por todo sempre. O que é essa aliança eterna? Que Deus quer ser o nosso Deus, Ele quer ser o nosso rei. E nós deveremos ser o seu povo. Isso é eterno, ok? Por que Deus quer isso? Porque Ele nos ama, Ele nos criou, Ele perdeu a sua criação, né? Imagina você pintar um quadro, ok? Muito bonito, você coloca na sua parede, vem um ladrão e rouba aquele quadro, né? E aquilo ali era muito importante para você, era a expressão dos seus sentimentos. Você quer aquele quadro de volta, né? A gente é muito mais do que um quadro, né? A gente é criado por Deus para o adorar e Deus nos quer de volta. Só que esse mundo está na mão de Satanás, né? Satanás ainda está rodeando por essa terra, ok? Ele perde o seu acesso ao céu na cruz, né? Então, todo esse elemento da aliança e do reino de Satanás, o domínio, e como Deus quer fazer a sua aliança para nos abençoar, toda essa bênção da aliança que a gente vê aqui é, na verdade, para nos redimir, né? Resgatar ou restaurar aí o que a gente tinha com Deus no Éden. A gente tinha conexão com Ele. A lei de Deus estava no nosso coração, ok? E é isso que Deus quer de volta, que a gente o siga de coração, ok? Não porque tem algo escrito na parede, não porque a gente tem medo de Deus, mas porque a gente ama Ele como Criador. Então, essa é a aliança eterna, e você vê que essa aliança, ela se repete por todo o Antigo Testamento, né? Então, essa aliança aqui não é... Por que ele fala que é diferente? Não segundo a aliança que tem com seus pais, sendo que é a mesma aliança, né? O que você tem que entender no texto aqui é que não é essa aliança, não porque o que Deus falou continua exatamente o mesmo. Então, isso aqui eu consigo provar para você lendo os 282 textos sobre aliança. Mas a gente não vai conseguir. Então, a tarefa de casa é ver
todos os textos que falam sobre aliança, ok? Pesquisa. Outra forma que você pode pesquisar pesquisar mesmo. Clica na pesquisa, pode ser em português, ok? Vamos pôr em português. Não. Tá aqui. Português. E você coloca aliança. E você pesquisa, você vai ver todas as vezes que ocorre aliança, né? E você pode pesquisar. E você vai ver que essa aliança, ela é eterna. Não são as palavras de Deus que mudam, porque Deus não muda. Ele quer nos resgatar. O que ele falou para Adão era verdade, o que ele falou para Abraão é verdade, o que ele falou para Moisés é verdade, o que ele falou para Israel, né, Jacó, é verdade, o que ele falou para Isaías, Ezequias, Daniel, é a mesma aliança, continua se repetindo. Então, não se confunda, ok? Tem muito evangélico que vai falar que não é a mesma aliança. Mas a gente precisa entender o texto da Bíblia. Deus está falando não é a mesma aliança, não porque ele mudou de ideia. Ele não mudou de ideia, é a mesma, são as mesmas palavras. O que muda na verdade, a gente que muda. Porque quando ele fala assim, a aliança que eu fiz com eles quebraram a minha aliança. Apesar de eu ter sido esposo do Senhor. Foi eles que quebraram. Então Deus está refazendo a aliança, então é uma nova aliança, não porque as palavras de Deus mudou, mas porque a gente não foi fiel. O povo de Israel, lembra que 40 anos pelo deserto, daí eles foram levados para o cativeiro, para o exílio, e assim vai. Então, não se confunda, a aliança é nova, porque nós somos a nova parte desse contrato, ok? Mas Deus é o mesmo contrato. É igual se você tiver um dono de um apartamento, né, num prédio, e você está alugando esse apartamento, ok? E vem um inquilino, você faz um contrato ali, né, de locação lá, de aluguel. Ok, aquela pessoa sai, vem uma outra pessoa. Você tem um novo contrato? Sim, você tem um novo contrato. Mas você pode usar exatamente igual, só vai mudar o nome ali de a pessoa assinando, mas você pode ter exatamente o mesmo contrato. E é exatamente isso que a gente vê no Antigo Testamento. É o mesmo contrato, ok? Deus, ele quer nos abençoar, restaurar a terra, nos devolver a terra, assim como no Éden. E Deus, ele tem as suas leis que ele quer imprimir no nosso coração, ok? Não só da boca para fora, não só pendurar nas paredes, mas a gente quer que a gente viva as suas leis. Então, daí a gente precisa descobrir quais são essas leis, né? Semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas o contrato é exatamente o mesmo, só mudam as partes, né? As pessoas aqui. Então, esse é o dever de casa. Veja todas as vezes que aparece aliança, leia os textos novamente, e depois vocês vão confirmar exatamente isso, né? Semana que vem a gente vai ver sobre esse contrato, sobre essa aliança e o que contém nesse contrato, ok? Esse contrato se repete no Novo Testamento, então a gente sabe com certeza que não mudou. Existe muito pregador aí dizendo que mudou, né? É uma nova, não precisa mais seguir o Antigo Testamento, agora um contrato de amor, um contrato de misericórdia, um contrato de graça. Mas se você ler esses textos de aliança, você vai ver que é graça, amor, compaixão, desde o início, é o mesmo linguajar, ok? É o mesmo linguajar de Jesus, de amor, compaixão, de Apocalipse também. É o mesmo contrato que a gente vê desde o início, porque a situação não mudou, né? É a mesma coisa. Então, por isso que a gente vê. Então, Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da servidão, né? Eu sou a pessoa que te salvou, né? Então, a gente vai ver mais sobre isso semana que vem. Então, eu termino por aqui. Simone, Alguém tem alguma pergunta? Quer ligar o microfone para perguntar?
Acho que não, Lincoln. Foi uma mistura de muita coisa, né? Claro que existem ferramentas aí para aprender gramática, né? A gente está tentando fazer um mix aqui, né? De gramática, de olhar nas palavras, as ferramentas dos sites aqui, né? É muita coisa aí. Eu sei que às vezes 1h30 de informação pode até até ser um pouco pesado, né? Mas espero que esteja sido proveitoso de alguma maneira e, é claro, ter desafiado vocês de alguma maneira também com essa ideia da aliança, né? Sim, foi bem legal esse negócio da estudar aliança. Eu já tinha mesmo ouvido falar algumas pessoas falando sobre nova aliança. É porque eles pegam a palavra nova e eles descartam tudo que existe antes, né? Mas não é verdade. A promessa que foi feita... lembra que Deus é o Deus de Abraão, e isso é muito claro no Antigo Testamento. Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Jacó, ok? Deus é o Deus da Joana, da Maria, e Deus continua sendo o mesmo Deus, com a mesma promessa, querendo salvar cada um de nós. Deus é o Deus de Davi, Deus é o Deus de Isaías. Então, é isso que o pessoal não entende, né? Que o pessoal pega, não, é uma nova aliança. Pega a palavra nova, cria um sermão. Eu já vi sermão inteiro sobre a palavra nova, o que significa algo novo. É claro que é novo, a gente precisa renovar. Como se Deus mudasse de ideia também, né? Não, parece que aquilo que eu falei não tá bom, né? Deixa eu mudar aqui. Deus foi ruim, né? Ou Deus teve que fazer isso com o povo judeu. Ou Deus teve que fazer isso com o povo lá do Egito, mas não é assim pra gente hoje. Isso aí era para aqueles lá, né? Não é pra gente. Mas espera aí, entenda um pouquinho melhor sobre a aliança para entender o que é o mesmo que foi lá no Monte Sinai, né? Para o povo que saiu do Egito, e o que é o mesmo para nós hoje. Você não pode jogar tudo fora, né? Existe sim a palavra novo, mas a gente tem que entender o que significa isso, né? O que significa novo. Muita gente também fala, agora a lei está no coração, antes estava nas tábuas de pedra. Isso escuta muito, né? Mas volta na aliança nas tábuas de pedra, ok? Em Êxodo 20. Esse que a gente vai ver semana que vem, na verdade. Então, Êxodo 20, você vai ver que essa lei era para ser colocada no coração. Lembra Deuteronômio 6, que a gente tinha visto também? A gente viu, né? 6, versos 4 e 5. Guardar, né? A Deus de todo o seu coração. Então, lei no coração não é algo novo, né? Amarás Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, né? Essa lei não mudou, a aliança não mudou, Deus não mudou. Então, é isso que é bonito ver, para a gente entender Deus também, né? Então, Deus tentou, falhou. Daí, Deus tentou, falhou. Deus tentou... Não, quem falhou não foi Deus. E a sua aliança continua. Então, se você hoje quer ser remanescente, você quer ser parte do reino de Deus, né? E o Novo Testamento, ele é todo sobre o reino de Deus, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que isso significa? Significa exatamente isso. A gente precisa resgatar o domínio que Adão perdeu. A gente precisa ser escolhido de Deus, aceitar a sua aliança na nossa vida. E para isso tem coisas que a gente precisa fazer, né? Então a gente vai ver semana que vem para você aceitar a aliança que Deus quer fazer conosco. Legal. Muito obrigado, Lincoln, pelo seu tempo, disponibilidade. E foi muito legal aprender sobre a aliança, sobre a alma. E isso confunde tanta gente, né? E quando a gente vai pro original, a gente fica bem claro. E semana que vem, então, nossa última aula. Então, vamos ver aí o que está no contrato, né? Vamos ver Êxodo, capítulo 20. Peraí, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, tá agradecendo a Ludmila, falando obrigada. Então tá, Lincoln, ora pra nós, então, pra gente encerrar. Então, que Deus amado, bom Pai, esteja conosco. A nossa mente também nos dê sabedoria e discernimento
nos ajude também a entender esses conceitos, porque não é só para nós sentirmos bem, mas é o nosso relacionamento contigo. Senhor Deus é nosso Pai e quer se fazer presente na nossa vida, Amém. assim como você tinha um relacionamento íntimo com Adão, íntimo com Enoque, Abraão, Davi. O Senhor Deus quer ter um relacionamento também conosco. E é por isso que a sua aliança existe, para que possamos fazer um comprometimento contigo, para que possamos ser abençoados também por ti. Queremos receber a tua salvação, a tua graça, misericórdia, que estava disponível desde Adão. Queremos aceitar, Senhor Deus, como tu és e aprender um pouco mais de ti. Nos abençoe agora, que vamos voltar para as nossas realidades. Senhor Deus, continua a se fazer presente, mesmo quando não estamos lendo a Bíblia ou estudando a tua palavra. Agradecemos cada um que esteve aqui, nos despeça em paz, em nome de Jesus, amém. 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 Boa semana para todo mundo. Nos vemos então na semana que vem, tá bom? O pessoal tá falando obrigado aí na caixinha, tá, Lincoln? Novamente, shalom. Shalom. Até semana que vem.